Olá, pessoal, tudo bem com você? Você que está com a gente aí no nosso curso de filosofia preparatório para o Enem, né? Você que já está conosco aí, chegamos agora na nossa sétima aula, hein? Sétima aula, vamos relembrar por onde nós já passamos, quais os caminhos por onde nós já percorremos, os trajetos. Vamos lá então, começamos falando de mito, né? Começamos falando do mito, depois passamos pela filosofia pré-socrática, né? Falamos dos filósofos da natureza, que buscam compreender a arqué da physis, construírem um conhecimento cosmológico. Fomos para o conhecimento dos sofistas, aquele relativismo, o subjetivismo, a forma relativa de ver o mundo, não havendo verdade, um certo ceticismo, o homem à medida de todas as coisas. Sai o foco do cosmos, chega no homem. Entramos em Sócrates, o grande crítico desse pensamento. Sócrates critica esse movimento de intelectuais que se colocam acima de todos, mostrando que a sabedoria vem dessa própria ignorância, ou seja, dessa busca constante pelo saber, né? Nós temos depois o Platão com a sua teoria das ideias, com a sua ética, a sua teoria das almas, e da organização política, da educação. Entramos em Aristóteles, falamos sobre a lógica, a metafísica, a teoria do conhecimento, falamos sobre a ética aristotélica, da eudaimonia, da busca pela excelência. Falamos depois da Idade Média, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, patrística e escolástica, com Agostinho na patrística, escolástica com Tomás de Aquino. Passamos então, posteriormente aí, por Maquiavel, falando então do seu pensamento político, pensamento maquiavélico, da obra O Príncipe. E chegamos então aqui na nossa sétima aula, chegamos aqui à filosofia moderna, chegamos ao racionalismo cartesiano. Chegamos no pensamento de um cara chamado René Descartes. Talvez um dos que tenha mais caído até hoje na prova do Enem, né? O Enem adora perguntar sobre René Descartes, né? Se a gente fosse fazer um levantamento aí, René Descartes talvez tenha sido o que mais caiu, junto com Aristóteles, com certeza, né? Porque é fundamental o pensamento deste filósofo, principalmente para a construção do pensamento moderno. Falar de Descartes é falar do pensamento moderno. Ele é o pai da modernidade, né? Apesar da sua visão racionalista, ele é o pai da modernidade. O que eu planejei, o que eu pensei para a gente, então? Pensei em trazer aqui para nós um pouquinho sobre o que é o pensamento racionalista. Depois nós vamos entrar no pensamento cartesiano, vamos destrinchar e entender o pensamento cartesiano com o método e assim por diante, de uma forma bem tranquila nesta aula. E aí, a partir do próximo encontro, falarmos de empirismo, que é a outra posição, e aí a gente dá continuidade ao nosso trajeto. A aula de hoje também reservei um tempo mais extenso, né? Um tempo mais extenso para falar de Descartes. Então reservei aí os 50 minutos aproximadamente para a gente conversar um pouquinho sobre esse autor. Pode ser que a gente termine antes, pode ser que de repente a gente prolongue um pouquinho mais, né? Mas o planejamento é esse, trabalhar um pouquinho do pensamento cartesiano, que é fundamental, é importantíssimo que você compreenda. É importantíssimo que você entenda esse pensamento de René Descartes, beleza? Vamos lá então, vamos compreender um pouquinho aqui. O racionalismo é a corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio como uma operação mental, discursiva e lógica, que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões, ou seja, se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável, né? Você vai perceber aqui uma certa relação com a lógica que nós estudamos e vimos no pensamento de Aristóteles, né? O racionalismo afirma que tudo que existe tem uma causa inteligível. Isso é muito importante que você entenda, né? Para o racionalismo, tudo tem como causa uma questão inteligível. Então, a causa é inteligível. Mesmo que esta causa não possa ser demonstrado empiricamente, o que é muito comum no racionalismo, né? Que o fundamento necessariamente não seja empírico. Beleza? As ideias de René Descartes influenciaram diversos pensadores, entre os quais se destacam o holandês Baruch Spinoza e o alemão Leibniz, né? Leibniz era um filósofo matemático e político. Desenvolveu o cálculo infinitesimal, utilizado até os dias de hoje,
Perceba a importância desses indivíduos, né? Defendeu o racionalismo, afirmando, assim como Descartes, que algumas ideias e princípios existem em nós e são percebidos pelos sentidos, mas não provém deles. Então, aqui é muito importante. A origem está em nós. Nasce conosco. Quando uma coisa nasce conosco, na filosofia nós dizemos que é inata. Então nós estamos falando que algumas ideias e princípios são inatos. Na concepção de um cara chamado Leibniz, que concorda com o Descartes, ou seja, na concepção do Descartes, nascemos com ideias já na nossa cabeça. Como exemplos de conhecimentos inatos, ele citava os conceitos de geometria, lógica e aritmética. Claro que não dá para a gente entrar nesses detalhes, quem sabe depois numa aula em conjunto aí com algum professor de matemática, pode ser com o Brian, pode ser com o Éder, de repente, ou com os dois, enfim, a gente pode trocar uma ideia aí sobre essas concepções que são muito interessantes, né? Se você olhar se você olhar aqui, você percebe então essa questão da... Olha aqui também, tem a questão das formas geométricas aí, que segundo eles são ideias inatas, nascem conosco. Beleza? Vamos lá então. Descartes assumiu... Então vamos falar de Descartes. Descartes era um cara rico, família nobre, estudou nas melhores universidades que ele poderia na Europa, se destacava pela sua inteligência, se destacava por ser o melhor aluno, com as melhores notas. E ele viveu as crises da sua época, né? Assumiu para si uma grande missão. A missão que ele quis para ele, bem simples, olha só. Construir um sistema filosófico completo, que pudesse unificar a filosofia. Então, na verdade, o que ele quis foi unir filosofia e ciência. Na verdade, é fazer filosofia com método científico. Esse era o objetivo dele. Construir um sistema filosófico que se utilizasse do método científico. Edvan, o que é um método científico? Anote. Caderninho de anotação aí na mão, por favor. 3 coisas são necessárias para que você possa, então, constituir um método científico. Primeiro, objeto de estudo. Né? Você precisa saber o que você está estudando. Segundo, o método. Como você estuda aquilo. Terceiro, realizar as experiências de acordo com o método que comprovem a sua tese ou a sua hipótese. Beleza? Então, essas coisas são necessárias para que você possa fazer ciência. Descartes queria utilizar esse fazer ciência sendo também um fazer filosófico. Olha o desafio, hein? Desafio, assim, monstruoso, né? Só gênio para conseguir dar conta de resolver esse problema, essa empreitada. Ele percebeu haver nas matemáticas aquilo que queria encontrar no mundo. Verdades absolutas e incontestáveis. O que ele queria encontrar no mundo? Verdades que ninguém pudesse questionar. O que são verdades absolutas e incontestáveis? São aquelas verdades que não há nenhuma possibilidade de se duvidar delas. E Descartes, como ele queria encontrar um sistema filosófico capaz de chegar a uma verdade absoluta, ele começou a olhar para o mundo. Bom, onde é que eu vou encontrar verdades que ninguém duvida? E ele percebeu que essas verdades que ninguém duvida estão na matemática, na Mathesis Universalis, na matemática universal. Né? Ele deixou isso justificado em uma das suas correspondências a intelectuais, né? Onde ele dizia: as demonstrações matemáticas são evidentes, anote essa expressão que é importante, evidentes ao intelecto, ou seja, livre de contradição, ou seja, não há nenhuma possibilidade de colocarmos em dúvida a matemática, porque ela é incontestável. Então, beleza. Só que não basta ele afirmar isso. Para que isso possa ganhar um caráter de verdade, é preciso que ele construa, então, um sistema que comprove isso. E o seu sistema começa. Qual o objeto de estudo? O objeto de estudo será a verdade absoluta e incontestável. Descartes quer provar a existência de uma verdade absoluta e incontestável. Beleza. Qual que é o segundo passo? Método. Então ele vai precisar construir um método que comprove isso. Agora vem o segundo desafio dele. Já que ele achou o objeto, 2 mais 2 igual a 4, por exemplo. É uma verdade matemática, né?
Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4 como uma verdade incontestável, né? Só que agora ele precisa provar isso por meio de um método. E Descartes, então, vai construir o seu método. O método cartesiano encontra-se detalhado, descrito detalhadamente em uma das suas obras chamada Regras para a Direção do Espírito. Essa obra contém 21 regrinhas, né? Só que Descartes percebeu que 21 regras era muita coisa para um método, né? E ele então vai resolver resumir e enxugar isso em 4 regras básicas. E aí ele escreve uma obra chamada O Discurso do Método. Nessa obra, O Discurso do Método, Descartes sintetiza esse método por meio de 4 preceitos que preserve para si e que não devem ser jamais esquecidos na busca do conhecimento. Na verdade, ele diz, esse método não é só para o meu sistema. Esse método é para a vida. Tudo que você for fazer, guarde para si essas 4 regrinhas, esses 4 passos para você atingir o saber, atingir a verdade, atingir o conhecimento. E nós vamos entender agora, então. Vamos olhar o cenário que a gente construiu. Descartes observava as crises do pensamento da época. Ciência, filosofia, religião em briga. Ele dizia, eu tenho que juntar esse troço aqui. Eu quero fazer um sistema filosófico que se utilize do método científico para se valer. Beleza? Muito bem. Para ser ciência é necessário 3 coisas. O que é necessário? Objeto de estudo, método e experiência. Muito bem. Qual é o objeto que eu quero estudar? A verdade absoluta e incontestável. Eu quero provar a existência de verdades absolutas e incontestáveis nesse mundo. Eu vou estar construindo filosofia. De forma científica, se eu constituir um método. Então, já tenho a verdade, porque onde foi que ele achou? Na matemática. 2 mais 2 igual a 4, verdade absoluta, incontestável, ninguém bota isso em dúvida. E aí ele vai para o segundo passo, construir o método. 21 regras é muito, ele resumiu em 4, que nós vamos ver agora, as 4 regras do método cartesiano. Eis o método. Primeira regra, jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente precipitação e prevenção, nada incluir em meus juízos que não se apresentasse de forma tão clara e tão distinta a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Muito bem. O que acontece aqui? Edvan, é complexo demais você gravar toda essa informação. Né? É muito complexo. Então nós vamos fazer uma coisa legal aqui. Eu vou facilitar a sua vida. Nós vamos encontrar uma palavra que resume a primeira regra do método. Ele diz que a primeira regra é o de jamais acolher, o primeiro princípio. O primeiro é o de jamais acolher alguma coisa como verdadeiro, que eu não conhecesse evidentemente como tal. Palavra-chave, evidentemente. Então nós vamos aqui criar a primeira regra do método. Regra da evidência. O que é evidência? Aquilo que eu não tenho nenhuma possibilidade de pôr em dúvida. Ah, mas pode ser, então se pode já é dúvida, não tem como. Evidência é aquilo que não há nenhuma possibilidade de pôr em dúvida. Beleza? Ficou claro isso? Primeira regra do método cartesiano, para ser assim, é não ter nenhuma dúvida. Muito bem. Segundo princípio do método cartesiano. O segundo é de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. Então nós temos que encontrar a palavrinha-chave aqui. O segundo é dividir. Então aqui nós já temos, já achamos a palavrinha. A segunda regra é a regra da divisão. Eu pego a minha dúvida e vou dividir o meu objeto em tantas parcelas quanto forem possíveis e quantas forem necessárias para que eu comece a estudar. Muito bem, Edvan. Não é evidente. Pego o objeto, divido. No máximo que eu posso. Isso. E agora, o que eu faço? Agora você vai para o terceiro. Terceiro, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco por degraus até os conhecimentos mais compostos, supondo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns com os outros. Beleza, regra mais complexa, hein, Edvan? Eu preciso pôr em ordem meus pensamentos. Pôr em ordem meus pensamentos, palavra-chave,
pôr em ordem. Então aqui nós vamos ter necessariamente a nossa terceira regra, a regra da organização. Pôr em ordem é organizar. Então eu pego tudo que eu dividi e vou organizar, ou seja, eu dividi o meu problema, então agora eu vou começar a estudar, parte por parte dele, começando das partes mais fáceis para as mais difíceis, das mais simples para as mais complexas. Quando eu terminar de estudar todas as partes, eu já estudei o todo. Conhecendo todas as partes, você conhece o todo. Entendeu? Esse é o princípio cartesiano. Mas tem uma última regrinha ainda. Vamos lá. O último princípio, a última regra diz o seguinte: fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. O último, fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais para ter certeza de que eu nada omiti. Então, o que eu preciso fazer por último? Revisão. Então, eu tenho aqui a quarta regra do método cartesiano, a regra da revisão. Vou fazer a revisão. Beleza? E aí é claro que você começa a entender o que o Descartes quis dizer. No começo, ele queria construir um sistema que fosse filosófico-científico. Então, eu vou me utilizar de um modelo científico para fazer filosofia. Objeto de estudo. Tenho. Verdade absoluta. Qual que é? 2 mais 2 igual a 4. A matemática me dá essa certeza. Agora é só eu pôr no método e ver se funciona. Primeira regra do método, evidência. Segunda regra do método, divisão. Terceira regra do método, organização. Quarta regra do método, revisão. Beleza? Agora é só experimentar, ver se funciona. Beleza? Agora é só pôr em prática e ver se realmente as coisas funcionam assim. Mas antes disso eu quero dar um exemplo para você entender melhor o método cartesiano, porque eu disse para você anteriormente que, segundo ele, esses princípios não deveriam ser esquecidos jamais, que deveriam ser sempre aplicados. Você vai fazer prova daqui a algum tempo, aí vai fazer a prova do seu Enem, vai fazer o vestibular. Quando você pega uma prova, você pode aplicar o método cartesiano nela. Eu, no ano retrasado, 2015, para sentir um pouco a tensão, o clima que estavam meus alunos, resolvi fazer uma prova de vestibular de uma universidade aqui no estado do Paraná. E a prova consistia em um número X de questões e mais a redação. Quando eu fui fazer a prova, eu sentei e falei, eu quero fazer a prova segundo o método cartesiano. Quero ver se funciona. Coisa de filósofo, né? E quando eu peguei a prova, eu falei, vou aplicar o método cartesiano. Comecei a ler a prova. E quando eu comecei a ler as questões, a questão número 3, quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, mas a resposta é essa. Porque ela era o quê? Primeira regra, evidente. O que eu fiz? Eu não estava resolvendo a prova, eu só estava lendo. Mas na leitura da prova eu já identifiquei o que era evidente. E marquei. Já marquei e fui para frente. Durante a leitura da prova, pelo menos em torno de 15% dela eram respostas evidentes na minha concepção. Para mim estava muito claro, não tinha dúvida. Eu não tinha nenhuma dúvida que estava certo aqueles 15%. Terminei de ler a prova, ou melhor, enquanto eu fazia a leitura da prova, eu ia marcando ao lado das questões. Aí o meu jeito de me organizar. Eu fui dividindo a prova em graus de dificuldade. Grau 1, fácil. 2, mais ou menos fácil. 3, médio. 4, difícil. 5, chuta. 5, não sei, não tem como fazer. Sai da minha alçada. E quando eu então terminei a leitura e a divisão da prova, eu fui me organizar. O que é a organização? Fui fazer a prova. E comecei fazendo todas as questões que eu havia anotado do lado número 1, depois as que eu fiz número 2, e assim eu fui até a última, né? Quando eu cheguei na última, eu percebi que eu não podia perder muito tempo ali, porque eu já não sabia mesmo, né? É aquela questão que eu há muito tempo fora da escola, questões de outras áreas mais específicas que eu não sabia, precisava dar aula, né? Bom, e quando eu terminei, interessante de analisar, eu tinha um tempo para fazer a redação, e eu fiz a redação, né? Fiz a redação, tranquilo. Quando eu terminei, eu percebi que eu tinha um tempo ainda para o quarto
passo do método cartesiano. Eu peguei a prova e comecei a ler tudo de novo. Agora, olha que importante essa dica. Eu reli as questões evidentes? Não. Por que eu não reli as questões evidentes? Porque elas eram evidentes. Eu não precisava ler de novo, era perda de tempo. Eu acabaria não tendo tempo de preencher o gabarito. Então eu não li as evidentes. Eu comecei a ler da 1 para 4, entendeu? Da fácil para mais difícil. Quando eu terminei de ler, faltavam 20 minutos ainda. Então eu tinha feito marcado as evidentes, feito a divisão, respondido tudo e feito a revisão ainda. E tinha o tempo para preencher o gabarito. E eu terminei com o tempo sobrando 2 minutos ainda, né? E aí eu passei, né? Passei bem colocado, diga-se de passagem, tive uma nota excelente na redação, né? De 40 pontos eu fiz 39, então foi, assim, excelente, né? E eu tive sorte, o tema era bem legal e eu gosto de escrever, enfim. Mas é só para você entender como esse método dele pode ser aplicado em qualquer situação na sua vida. Beleza? Bom, fecho parênteses do meu exemplo para você entender e voltemos aqui para o nosso assunto, que é o que o Descartes vai fazer agora. Quando ele foi colocar em prática a sua teoria, ele pegou o objeto de estudo e foi pôr no método. Então, não teria que parar na evidência, né? Ou seja, 2 mais 2 igual a 4 seria evidente. Quando ele foi colocar no método, ele percebeu que não é bem assim que funciona, né? Veja aqui, ó. Equipado de um método, Descartes inicia a construção do seu sistema. A primeira regra do método transcrita pelo Descartes prescreve aceitar como verdadeiro apenas o que for evidente ao espírito, que se apresente de forma clara e distinta, né? Essa evidência, essa clareza é que vai pegar aqui no Descartes. Por quê? Por quê, Divan? Matemática não é verdade evidente? Não. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. É claro que esses exemplos aqui não são exemplos cartesianos. Eu estou traduzindo para você numa linguagem bem acessível para você entender onde eu quero chegar. Quer ver uma coisa? Vamos lá, então. Eu tinha dito para você que evidente seria 2 mais 2 igual a 4. A pergunta é, não há possibilidade de duvidar disso? Você vai dizer, acho que não, Edvan, 2 mais 2 igual a 4. Eu vou dizer, então, assim. Sabe por quê? Porque quem disse que 2 mais 2 é igual a 4? Como assim quem disse? O Éder e o Brian, os professores de matemática. E quem disse isso a eles? Alguém disse isso a eles. Então, se nós formos regredindo, nós vamos chegar na primeira pessoa que fez esse cálculo. Sim ou não? Sim. Essa pessoa que fez esse cálculo pode ter errado na primeira vez que fez e todo mundo acreditou que estivesse certo e foi passado de geração para geração como certo? É impossível, mas pode. Então, se pode, não é evidente. Se pode, não é evidente. Entende o problema? Evidente é quando não há nenhuma possibilidade de duvidar. Ih, Edvan, então nós temos um problema. Qual que foi o problema que surgiu agora? Descartes teve que parar o seu sistema e voltar lá no começo. Por quê? Porque o começo já tem um problema. Ele não tem mais o objeto. O método só funciona se você tiver um objeto. Então ele teve que parar o método e voltar para encontrar novamente uma verdade que fosse evidente. Só que aí o Descartes vai entrar numa crise tremenda, né? Por quê? Porque ele percebeu que se ele pode duvidar da matemática, ele vai poder duvidar de tudo que ele quiser, né? Então vem aqui comigo para você ver, ó. Descartes descobre que é possível duvidar de tudo pela variabilidade dos costumes, das opiniões e das crenças. Dessa forma, ele busca um ponto fixo sobre o qual ele possa elaborar o seu projeto de reconstrução. Então agora ele vai precisar reconstruir esse projeto. Só que ele precisa de um ponto fixo. Ele precisa de um sustento. Como assim, Edvan, um sustento, um ponto fixo? Ele precisa de um ponto de partida. Qual é o problema dele? Não tem verdade evidente, pelo jeito, se eu posso duvidar que 2 mais 2 é igual a 4. Então, se eu posso duvidar disso, eu posso duvidar do que eu quiser. Opa! Então o seu ponto fixo será o quê? A dúvida. Que dúvida? A dúvida metódica, a dúvida radical, a dúvida hiperbólica, a dúvida que atinja tudo, a dúvida que chega a extremos. Ou seja, Descartes vai duvidar de tudo. E na obra é muito legal que ele começa fazendo assim: vou começar duvidando dos meus sentidos.
Os sentidos me apresentam verdades, mas a partir de agora eu não vou mais acreditar nelas. Se eu estou vendo, é porque eu não estou vendo mais. Como assim, Edvan? Não, é aquela coisa do Platão, os sentidos nos enganam, né? Os olhos nos enganam? Enganam. Lembra do barco navega em direção ao horizonte? Ele está nos enganando, né? O paladar nos engana, enfim, os nossos sentidos nos enganam. Descartes duvida disso. Depois ele vai aumentando o grau de dúvida, né? Ele começa a duvidar se ele está dormindo ou se ele está acordado. Você, nesse exato instante, assistindo essa aula, você tem certeza absoluta, incontestável e evidente que você está acordado? Alguém aí corajoso vai dizer, claro que eu tenho, Divan. Divan tá louco lá do outro lado. Né? Não. Porque você provavelmente já sonhou. E o seu sonho foi tão real que na hora que você acordou, você não acreditava que aquilo era um sonho. Então, quem garante que isso que você está vivendo nesse momento não possa ser um sonho? Ai, Divan, para, você está louco. Pode ou não pode ser um sonho? Tá bom, pode. Então, não é evidente. Posso duvidar. Aí Descartes vai exagerar um pouco mais. Quem garante que você está vivo ou morto? Aí o Divan também já ficou louco. Esses caras são tudo louco, né, Divan? Exatamente. Descartes, ele tem uma obra chamada Meditações Metafísicas, que ele escreve nesse instante em que ele está meditando, né? Essas coisas, meditando sobre a dúvida. Meditações Metafísicas. E ele começa a questionar exatamente isso. Como que eu tenho certeza que eu estou vivo? Ué, Edvan, porque eu estou aqui. Mas você já morreu? Pode ser que você tenha morrido na noite passada e isso seja a vida pós-morte. Não pode? Se eu morrer, eu não vou saber que eu morri, porque eu já estou morto. Enfim, pode ser que seja. É verdade. Então, senhoras e senhores, posso duvidar disso também. Nossa, então posso duvidar do que eu quiser. Descartes vai mais profundo. Posso duvidar se sou homem ou sou mulher. Não, isso não. Eu não admito que você duvide da minha masculinidade, da minha feminilidade. Não dá para admitir. Tá? O que caracteriza homem e mulher? XY. Diga o que você quiser. Alguém determinou isso. E esse alguém que determinou poderia ter invertido? Como assim, Edvan? Poderia ter chamado mulher de homem, homem de mulher? Poderia. Então nós podemos estar vivendo inversão. O que estaria errado? Não seria verdade absoluta? Então eu posso duvidar de tudo. Nossa. Mas aí vem uma crise tremenda, né? Eu duvido de tudo, eu posso duvidar de tudo e não tem verdade absoluta? Por enquanto não. Por enquanto, Descartes se vê imerso num mundo de dúvidas. E isso é angustiante, né? A dúvida angustia o homem. Ninguém suporta viver de dúvida. E por isso que nós colocamos aqui essa dúvida como sendo a dúvida que exagera. Descartes exagera na dúvida, né? É a dúvida hiperbólica, radical, metódica. O método dele agora é duvidar de tudo. Pois bem. E aí, Edvan? Descartes morreu em crise, então? Não. Ele começou a pensar, bom, posso duvidar de tudo que eu quiser, posso duvidar de tudo que eu pensar, pelo jeito não vai ter verdade. Para e pensa comigo. Vamos lá, pensa. Posso duvidar de tudo que eu quiser. Eu posso ser homem, ser mulher. Eu estou duvidando. Posso estar morto ou vivo, mas eu continuo duvidando. Posso estar dormindo ou acordado e continuo duvidando. Ou seja, tem uma coisa que eu não posso duvidar. O fato de que eu estou duvidando. Nossa, agora o Edvan ficou louco. Exatamente, vou devagar para você entender. Tem uma coisa da qual eu não posso duvidar. O fato de que estou duvidando. E olha que legal. E se eu duvidar que estou duvidando, eu continuo duvidando. Olha que coisa louca. Então tem uma verdade absoluta da qual ninguém tem dúvida. O fato de que eu duvido. Eu duvido, não há dúvida. Porque se eu duvidar que eu duvido, já é dúvida. Se eu não duvidar que eu duvido, eu estou duvidando do mesmo jeito. Então a dúvida é verdade absoluta, incontestável, nesse momento.
Nossa! Garanto que você tá assim, meu, esse divã é louco, cara. Não, eu não. Só tô transmitindo para você o pensamento cartesiano, meu amigo. Bom, tranquilo por aí? Vamos dar sequência aqui então? Imerso em tantas dúvidas, Descartes tem uma intuição. Nota com clareza que duvida. E se eu duvido, eu penso. Né? Por quê? Porque só duvida quem é capaz de pensar. Eu duvido, eu penso. E se eu penso, logo eu existo. Aí você chegou na frase famosa, né? Não importa se o que eu penso é verdadeiro, hein? Não interessa. Certo. O importante é que eu tenho consciência de que eu penso. E uma coisa que pensa existe, pelo menos enquanto pensa. E ele formula, então, o cogito ergo sum, a expressão em latim, que significa para nós, penso, logo existo. E aqui nós temos a grande característica do racionalismo. O pensar é a essência. Então, a essência precede a existência. Então, eu só existo depois do meu pensamento. Primeiro, eu penso. Depois, eu existo. Isso é uma característica típica do racionalismo. E você nota na célebre frase de René Descartes, no Penso, Logo Existo, que eu deixo aí para você na tela, para você apreciar com muito carinho. E aí, Edvan? E agora? Agora tá show de bola, né? Agora Descartes deita e rola, sobe na prancha, surfa legal. Agora tá muito massa isso aí, hein? Tá na marca do pênalti, é só ele bater e fazer o gol e ir pra galera, né? Simples assim. Não. Ah, não. Você deve estar pensando, não. Vai dizer que ele encontrou pelo em ovo aí? Exatamente, senhoras e senhores. Venha comigo nesse raciocínio que é bem complexo, mas que é interessante da gente analisar, porque ele vai compor, então, o final desse processo. Beleza? Vamos lá. Esta é a primeira certeza. O ponto fixo procurado, momento fundamental da reflexão cartesiana. Penso, logo existo. Ah, vitória, agora é só vitória. Então, né? Então, Descartes finalmente encontra o princípio primeiro da sua filosofia, que tanto procurava, que ficou apenas conhecido como cogito, né? É o cogito, é a dúvida, o questionamento. E ele percebe, então, que, evidentemente, a distinção entre a res cogitas, que é uma coisa que pensa, da res extensa, né? Res extensa. Res extensa é coisa pensada, né? Eu penso numa caneta. Essa caneta que eu acabei de pensar é res cogitas. E existe a caneta. Res extensa. Ou seja, existe uma distinção entre aquilo que é pensado e aquilo que pensa, né? Uma res cogitas e uma res extensa. Beleza? Muito bem. Tá, e daí, Edvan, no final dessa história? Vamos continuar o raciocínio. Continuemos o raciocínio aqui. O cogito, sendo assim, passa a ser a primeira certeza. Tá, você já falou. Isso, mas eu estou reforçando para você. Descartes já sabe, então, com certeza, que tem ideias e que essas ideias existem. Por quê? Porque pensar é ter ideias. O que compõe um pensamento? Um conjunto de ideias. Então, um pensamento é composto de ideias. Descartes tem certeza de que ele pensa. Então, ele tem certeza de que ele tem ideias. Beleza? Entendeu? Eu repito, não tem problema. Volta aqui para você ver. Descartes já sabe, então, com certeza que tem ideias e que essas ideias existem. Porque ele tem certeza de que ele pensa. O pensamento é composto pelo quê? Qual é o elemento ou quais são os elementos que compõem um pensamento? Ideias. Então eu tenho certeza das ideias. Eu tenho certeza de que penso, eu tenho certeza de que tenho ideias, e essas ideias existem porque eu penso. E eu penso, logo existo, então as ideias existem. Muito bem. Tá claro isso para você? Então eu tenho uma certeza de que eu tenho ideias, essas ideias estão aí compondo o meu pensamento. Ah, mas olha aqui, ó. O que ele ainda tem dúvidas é que se essas coisas precedem, ou melhor, é que se as coisas que procedem de tais ideias existam. Como assim, Edvan? Então, gente.
Aí nós temos um grande problema. Da onde vêm as ideias que estão na minha mente? Ah, elas nasceram com você, Edvan. Ah, nasceram comigo. Como? Quem colocou elas aqui? Como assim quem colocou? Isso, exatamente. Se elas estão aqui é porque foi colocada aqui. Descartes pensa, vamos pensar que se ela foi colocada por mim. Elas foram colocadas na minha mente por mim. Onde está o erro? O erro está no fato dessa ideia aqui, ó. A ideia de perfeição. Se Descartes fosse o criador das suas próprias ideias, ele teria que ter sido o criador da ideia de perfeição. Só que a ideia de perfeição é superior a ele. Então, para ele criar a ideia de perfeição, seria necessário que ele fosse perfeito. E Descartes não é perfeito. Como assim, Edvan, não é perfeito? Claro que não. Se ele tem dúvidas, é porque ele não é perfeito. Quem é perfeito não tem dúvida. Então, se o Descartes tem dúvida, ele não é perfeito. E se ele tem a ideia de perfeição na cabeça, é porque o perfeito foi colocado na cabeça dele por alguém, que não foi ele. Nossa. Entendeu o raciocínio? Depois você volta a fita, você vai entender. Tá. Mas as ideias vêm do mundo. Eu olho a caneta e crio uma ideia de caneta. Não pode. Por que não pode? Porque eu vou criar uma ideia fundamentada no sentido, e o sentido nos engana, então não haveria ideia verdadeira. Então a ideia não veio do mundo e não foi criada por mim. Como é que o Descartes vai resolver esse problema? Venha comigo. Com a dúvida implantada por Descartes sobre a existência do mundo, ele então supõe que seja ele próprio a causa de suas ideias, ou seja, as ideias de xícara, de livro, são criações de sua própria mente, ou seja, ele criou as ideias, que você viu que não dá. Então, a sua busca continua no sentido de encontrar uma ideia que não possa ter sido criada por ele mesmo. E essa ideia que não pode ter sido criada por ele mesmo é a ideia de perfeição, que ele vai dizer que é Deus. Deus não pode ter como causa Descartes, um ser imperfeito. Nós não podemos ter criado uma ideia de Deus, porque nós somos inferiores. Nós somos imperfeitos. Enquanto imperfeitos, não podemos constituir a ideia do perfeito. Então é necessário o contrário. Deus perfeito, gerador de si mesmo, gerou todas as ideias, colocou na minha mente e transformou todas elas em forma de matéria e colocou fora da minha mente. Então Deus colocou a pedra no mundo e uma ideia de pedra na minha cabeça. Consegue entender isso ou não? Foi Deus perfeito que constituiu as ideias. Então eu tenho duas verdades absolutas ao invés de uma. Eu penso, logo existo, mas Deus existe para que eu possa pensar e existir. Assim, Descartes fundamenta a ideia de Deus enquanto ser perfeito. Ele chega a essa conclusão porque tinha entendimento de que o efeito de uma coisa não pode ser maior que a sua causa, né? Ou seja, Deus perfeito não pode ser efeito da minha razão imperfeita. Tá claro? A causa não pode ser menor que o seu efeito, né? A causa tem que ser maior que o seu efeito. A causa tem que ser mais que o seu efeito. Então, ao invés de eu ter criado uma ideia de Deus, foi Deus que criou a ideia e colocou na minha mente. Isso é mais verdadeiro e possível do que o oposto. E disso eu também não posso ter dúvida. Porque qual seria uma outra solução? Não tem. Não há dúvida disso. Então, Descartes encontra duas verdades absolutas. Penso, logo existo, mas Deus existe também. Beleza? Olha que legal isso aqui, ó. A pedra, por exemplo, a pedra que ainda não foi, ou seja, a pedra que não existe, não pode agora começar a ser, ou seja, ela não pode passar a existir, se não for produzida por uma coisa que possui em si, formal ou eminentemente, tudo que entra na composição de pedra. Alguém consegue construir pedra? Do nada gerar pedra? Do nada eu vou gerar uma pedra. Não, ninguém consegue. Né? Nenhum ser humano consegue.
Ou seja, que contém em si as mesmas coisas ou outras mais excelentes do que aquelas que se encontram na pedra. Então, um ser perfeito tem que ter sido o gerador dessa pedra. E, consequentemente, ter colocado na minha mente uma ideia que represente essa pedra. Tá claro? Essa é a ideia do racionalismo cartesiano. Por isso nós temos ideias inatas que nascem conosco, porque Deus colocou, enquanto ser perfeito, essas ideias na nossa mente. Ele prova a existência de Deus de forma racional e lógica, se é que você percebeu, né? Entendeu? Resumidamente, então, em suma, para Descartes, toda causa deve ter em si as mesmas coisas ou mais que seu efeito. Por isso não pode ter sido nós, criadores da perfeição, porque senão nós teríamos que ser perfeitos ou mais que perfeitos. Não somos. Então, Deus é o gerador de tudo isso. É a única solução para isso. Assim, o único ser que poderia causar a ideia de perfeição é um ser perfeito. E um ser perfeito é Deus. Então, significa que Deus existe. E para Descartes, a ideia de Deus só poderia ser uma ideia inata, que nasce conosco. Nasceu e foi produzida comigo desde o momento em que eu fui criado. Ao ser criado, já estava embutida em mim, vem embutido no pacote a ideia de Deus. Nasci com essa ideia já. Não tem como ser adquirido depois, não tem como eu criar, não. Ideia de Deus enquanto ser perfeito, nasce com a gente, nasce com o homem. Ideia inata. Beleza? Ficou claro isso para você? Muito legal, muito massa toda essa ideia do Descartes, né? Isso é muito interessante, né? Vamos então concluir esse raciocínio. Desta forma, a prova da existência de Deus dá ao filósofo a segunda certeza. Não só ele, Descartes, existe como ser pensante, mas também Deus existe. E uma vez que Deus, um ser sem imperfeições, não pode ser enganador, o filósofo recupera as ideias claras e distintas. Então, peraí, olha que legal. Se Deus é perfeito, ele jamais permitiria o engano eterno do homem. Então eu retomo a ideia de que 2 mais 2 igual a 4, porque Deus não permitiria colocar na mente humana um cálculo errado. Tá entendendo isso ou não? O homem que constituiu 2 mais 2 igual a 4, ele constituiu uma ideia que nasceu com ele. E essa ideia que nasceu com ele não pode ser errada, porque foi Deus que criou, e Deus é perfeito, ele não iria constituir uma ideia errada, porque senão ele seria um Deus sacana, e ele não seria perfeito. Então agora eu retomo a ideia de que 2 mais 2 é igual a 4, é uma ideia absoluta, porque Deus que constituiu. Ah, Edivan, que troço mais maluco do mundo! É muito legal a filosofia cartesiana, né? É uma loucura total, mas vale a pena, porque é muito legal de você entender. Ficou claro para você ou não? Você vai voltar a fita, vai voltar um pouquinho o vídeo, vai ouvir de novo para você entender o que eu quis dizer, o que Descartes está dizendo. Não queira de cara assim já sair deslanchando. Vai com calma, vai tranquilo. Você pode voltar e ver a aula várias vezes, então fique à vontade aí. E ao final dê aquela curtida lá bem maluca, dizendo, é louco esse Descartes mesmo, né? Bom, a ideia de que 2 mais 2 seja igual a 4, ela passa a ser verdadeira, pois não existe um Deus todo-poderoso querendo enganar as pessoas o tempo todo. Se existisse um Deus poderoso querendo enganar as pessoas o tempo todo, esse Deus não seria perfeito, não seria todo-poderoso. Beleza? Pessoal, assim o Descartes constituiu um pensamento chamado pensamento cartesiano. É claro que tem o seu lado do plano cartesiano e tal, isso você estuda na matemática depois, né? E eu gostaria de deixar uma indicação de leitura para você, né? Eu até poderia deixar umas duas, né? As meditações metafísicas do Descartes é uma delas, mas o que eu trouxe para você aqui foi o discurso do método, né? No discurso do método, Descartes afirma que sua decisão é elaborar uma nova doutrina baseada em princípios totalmente novos. Nas regras para a direção do espírito, Descartes estabeleceu uma sequência de atitudes, perante as quais o espírito seria garantido uma segurança no pensar e no agir, de forma a não haver desperdício de energia e tempo por falta de orientação e disciplina. Até hoje, o pensamento cartesiano é parte das discussões na filosofia e nas ciências. Isso você vai poder olhar no discurso do método, aqui nessa obra que eu quero que você leia. Não quero que você fique preso, novamente, repito, a questão da edição. Eu quero que você adquira o livro, ou que você leia o livro, ou que você tenha em casa. É um livro que não é tão difícil de ler. Edivan, mas como assim? Não, com a aula aqui você vai conseguir já
encontrar um certo facilitador na leitura. É uma obra complexa, claro, mas com a aula você já tem um certo facilitador. Ela é instigante, ela é provocadora. Essa prova da existência de Deus é muito legal, né? Não sei se você percebeu, é muito massa. Cai muita pergunta sobre o Descartes no Enem? Cai pergunta do Descartes no Enem, sim. O Enem gosta de perguntar sobre esse filósofo. Por quê? Porque você percebe que todo pensamento moderno vai ser constituído a partir daí. Conhecendo as partes, conhece o todo, né? A prova da existência racional de Deus, né? Isso muda tudo. Isso muda toda a concepção moderna, né? Descartes causa uma grande evolução no período moderno. E isso vai gerar aí uma certa instabilidade, né? Vai haver as contraposições, que é a visão empirista, que é o nosso próximo encontro. Vamos nos ver na próxima aula para falar sobre isso, né? Mas esse é o pensamento cartesiano, o pensamento de René Descartes, né? Vamos fazer um breve resumo aqui, para ficar claro para você, e aí a gente fecha essa nossa 7ª aula. Então, Descartes queria encontrar um sistema filosófico capaz de dar conta da verdade filosófica por bases científicas, né? Então ele queria construir um sistema filosófico com bases científicas. Para isso ele precisava de um objeto de estudo. O objeto de estudo seria a verdade absoluta, incontestável, evidente, que não tivesse nenhuma possibilidade de dúvida. Ele olhou para o mundo e percebeu na matemática universal, né? Então ele percebeu aqui, ó, eu vou vir para esse lado aqui para você ver, ó. Então ele percebeu haver aqui, ó. Percebe aqui? Nós temos o 1 mais 2 igual a 3. Verdade matemática, verdade absoluta. Beleza? E aí ele encontrou na Matésias Universalis essa verdade. Só que quando ele construiu as regras para o direcionamento do espírito, as 21 regras, depois resumiu ali no discurso do método, né? As 4 regrinhas, evidência, vamos relembrar? Evidência, divisão, organização e revisão. É claro que essas palavrinhas foram criadas por nós para facilitar a sua lembrança. Vamos lá, todo mundo? Evidência, divisão, organização, revisão. E aí ele pegou essas regrinhas, quando ele foi colocar no método, ele percebeu um furo, né? Uma verdade matemática não é evidente, né? Ela pode ser passível de dúvida. A partir dali ele para tudo e volta da estaca zero e cria a dúvida como seu método principal, a dúvida hiperbólica, duvidando de tudo, dos sentidos, duvidando da sua vida, de estar acordado, da própria sexualidade, enfim, duvida de tudo. E ele chega à conclusão de que ele duvida. E que se ele duvida, ele pensa. Se ele pensa, ele existe. Ótimo, maravilhoso. Não importa se está dormindo, acordado, vivo, morto, homem, mulher. Ele está duvidando, então a verdade é o que ele procurava, ficou super feliz. Mas o problema é que essa verdade é uma ideia, e a ideia constitui o pensamento. Então, essa ideia vem da onde? Então, a natureza das ideias é um problema para ele. E ele percebe, então, que o problema vai se encontrar principalmente na perfeição, na ideia de perfeição. Ele não poderia ser o gerador dessa ideia. Então é necessário o oposto. Um ser perfeito gerando as ideias e colocando na minha mente e a realidade sendo constituída por ele também. Porque a causa nunca pode ser menor ou menos do que seu efeito, né? Então uma causa sempre tem que ser maior e mais que seu efeito. Por isso a ideia de ser perfeito, criador de mim perfeito, é muito mais real e verdadeira e evidente. E se Deus é perfeito, ele jamais permitiria uma constituição de uma ideia errada no cálculo humano. E dessa forma, então, ele vai resgatar a ideia de verdade absoluta, evidente e incontestável das verdades matemáticas. E assim ele fecha o ciclo e assim ele fecha o seu raciocínio. Edivaldo Descartes não fala de ética, não fala de moral, então. Ele não conseguiu fazer um tratado sobre o assunto. Ele diz basicamente, sigam as regras que a sua sociedade estipula, seria o caminho. Descartes não conseguiu constituir aí um tratado ético, isso é claro para todos nós na filosofia. Beleza, galera? Cansativo, complexo, mas legal. Se você entender isso aí, você mata qualquer questão, não só do Enem, de vestibular. Eu aposto com você, estamos juntos nessa aí, viu? Venha comigo, venha conosco aqui do A Prova no Enem, que vai dar tudo certo pra gente, né? E eu espero que você tenha gostado. Vá lá agora no final da aula, vá lá e curta a nossa aula, comente lá, pode elogiar, pode apresentar ali crítica, pode apresentar a sugestão. É muito importante pra gente que você curta, que você venha conosco. Valeu?